Olá, boa noite. 12 municípios do Amazonas entraram nesta terça-feira em situação de emergência devido ao grande número de queimadas registrado nos últimos meses. Hoje, Manaus, mais uma vez, amanheceu coberta por uma densa nuvem de fumaça que interferiu até mesmo na visibilidade dos aviões no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Nunca antes na história, Manaus sofreu com a existência de fumaça em sequência. Nesta terça-feira, pela primeira vez esse ano, o aeroporto da cidade precisou operar por instrumentos por causa da fumaça oriunda de queimadas. E devido à grande quantidade de incêndios florestais, o governo do Amazonas foi obrigado a decretar situação de emergência em 12 municípios da região metropolitana, incluindo a capital. De acordo com o governo do estado, a partir do decreto, vão ser executadas ações emergenciais de prevenção e controle às queimadas e incêndios florestais. Por conta das ocorrências, a persistência da fumaça preocupa pela questão da saúde pública. Também foi anunciada a criação do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental. Para tomar medidas emergentes e medidas também excepcionais, agora com o decreto de emergência, evidentemente que todas as esferas de governo terão que se juntar para enfrentar essa questão. Eu conheço gente que empobrece a natureza e ameaça a nossa biodiversidade, mas não conheço ninguém que prospere queimando. Portanto, está na hora de nós juntarmos as forças com quem está precisando do nosso apoio, da nossa luta, dos nossos brigadistas que serão formados aqui em Manaus para irem ao interior. As queimadas também já causam prejuízos para os agricultores do estado. No município de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus, as plantações também são afetadas. O município quase que como um todo, nós tivemos focos de queimada. Na área urbana, a maioria deles provocada, infelizmente, por ação de pessoas, aquele costume, aquela cultura de tocar fogo no seu quintal. No Amazonas, os focos de incêndios e queimadas bateram um recorde esse ano. Já são mais de 11 mil focos, enquanto em 2014 foram registradas 9.300 ocorrências. É destacado uma equipe para os municípios que não têm corpo de bombeiros e nós fazemos treinamentos de brigada de incêndio através de voluntários, e aqueles municípios que têm guarda municipal, nós também damos os treinamentos e trabalhamos em cooperação. E as chuvas que podem aliviar o tempo seco devem ficar abaixo da média, de acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia. A preocupação é que não vão ser chuvas como normalmente acontece nesse período do ano. Nós vamos ter ainda chuvas bem abaixo do esperado e por um longo tempo. Pelo menos aí nos próximos 3 meses as chuvas vão estar bem abaixo do esperado. Ontem o Band Cidade exibiu uma reportagem sobre a volta do serviço de transporte de passageiros na BR-319 até o Humaitá, a 655 quilômetros de Manaus. Apesar das péssimas condições da estrada, a retomada do serviço, suspenso há 21 anos, encheu de expectativa os moradores do município, que também torcem pela recuperação da rodovia federal. Mas o avanço das obras de manutenção na estrada mais insalubre do país ainda enfrenta uma guerra de braço entre o DENIT e o IBAMA. Banhada pelo Rio Madeira e com pouco mais de 50 mil habitantes, segundo o censo do IBGE, Humaitá é uma daquelas cidades pacatas, típicas da Amazônia. O pessoal que é muito tranquilo quanto isso daí, não tem bem pacato mesmo a cidade. Com forte influência católica, o município localizado na divisa com Rondônia e cortado pela BR-319, recebe os visitantes de forma acolhedora. É acolhedor, tem muita paciência, confiança, de alegria, de festa. E com a reabertura do tráfego na estrada do lado amazonense, o movimento de visitantes por aqui deve aumentar. Pelo menos é o que espera este comerciante. Com a reinauguração dessa estrada, a expectativa nossa é de aumentar bastante o nosso movimento e trazer mais visitantes aqui para a nossa cidade, né?
Mas as obras de manutenção da estrada realizadas pelo DENIT, que trouxeram a esperança para quem mora por aqui, estão ameaçadas depois que o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, encontrou irregularidades. O DENIT diz que ainda não foi notificado, mas o IBAMA pediu um embargo dos serviços na rodovia. Nos últimos 20 anos, o meio de transporte mais usado pela população para ir a Manaus eram as embarcações. Este taxista diz que os trabalhos de recuperação na estrada aproximaram o Humaitá da capital. Vem em barcos, passa 5, 6 dias de viagem. E aqui não, sai à noite, de manhã está no Cario. Manaus, os táxis estão tirando a base de 10, 11 horas. O ônibus, meu irmão foi agora, tirou em 14 horas. O IBAMA ainda aguarda do DENIT estudos complementares de impacto ambiental das obras de recuperação da BR-319. A preocupação do órgão é que existem 28 unidades de conservação federais e estaduais ao longo da rodovia, trechos de florestas preservadas que podem ficar vulneráveis à ação do homem. O Ministério Público Federal já abriu uma ação civil pública, indicando pela paralisação total das obras no trecho entre os quilômetros 240 e 655 da rodovia, que foram autorizadas pelo IPAAM. O problema é que essa licença concedida pelo IPAAM, no entendimento do Ministério Público Federal, é uma licença irregular. É não só porque o IPAAM não é o órgão competente, como também porque a licença que foi concedida seria para a recuperação e conservação da rodovia. Mas essa rodovia é uma rodovia que ainda não está pavimentada, então não cabe esse tipo de licença. Nós temos chances ou possibilidades como nunca tivemos, mas a nossa responsabilidade pela casa comum, pela nossa terra, não vem acompanhando o progresso tecnológico. Isso é preocupante. 8 pessoas, entre elas 4 crianças, ficaram feridas na noite de ontem durante um capotamento no quilômetro 11 da rodovia 174, estrada que liga Manaus a Boa Vista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam no mesmo carro que no total transportava 9 pessoas. O caso mais grave foi do passageiro que sofreu traumatismo craniano. Para a polícia, o motorista informou que foi fechado por outro carro e, ao frear bruscamente, perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Uma lotérica que fica dentro de um hipermercado foi assaltada na tarde de hoje na zona centro-oeste de Manaus. O valor roubado chega a R$130 mil. Os detalhes com o repórter Orestes Litaif. A ação criminosa foi rápida, durou aproximadamente 5 minutos. O bandido conseguiu levar um malote de dinheiro com aproximadamente R$130 mil. Ao meu lado está o coronel Franquiles, ele que vai dar mais informações. Coronel, como é que foi essa ação dos bandidos aqui nessa lotérica? Foi conforme a câmera interna, de circuito interno, configurou um mediante, O assaltante estava na feira. Assim que 2 funcionários foram no banheiro, retornaram e abriu a porta de acesso à loteria, ele acessou com a arma de fogo em punho, ele pegou o malote e saiu. Agora o procedimento da polícia é ser adotado a partir de agora. Estamos orientando o proprietário da loteria, já fazendo contato com a roubos e furtos, para já começar a investigação. E já estão passando pelo circuito interno as características do beliante, do assaltante, para passar para todas as unidades da Polícia Militar. Ok, muito obrigado, coronel, por suas informações. Durante a ação, ninguém ficou ferido. Orestes Litaif para o Band Cidade. Neste domingo, o Rio Negro bateu um novo recorde ao baixar 40 centímetros em apenas um dia. E o ritmo acelerado da vazante é apenas um dos temas que serão discutidos na Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil, que está sendo realizada na capital. A cheia do Rio Negro, a vazante e as mudanças climáticas são alguns dos temas da Semana Municipal de Proteção e Defesa Civil, que começou na manhã de hoje com palestras e segue até o próximo dia 20 com outras ações em Manaus. O objetivo da Semana Municipal de Defesa Civil é justamente alertar a comunidade, a população em geral, sobre as ações de prevenção, Então, para a gente mitigar a nova demanda que está acontecendo no Manaus, a gente tem visto aí que teve uma grande cheia também. Agora estamos tendo a questão das queimadas aí, a gente entende que a parte da informação é um caráter permanente para a comunidade. Então, a gente entende também que, através dessa comunhão, através dessa aproximação com a comunidade, a gente tenta aí mitigar os riscos que a gente vem assolando o Estado aí nos últimos anos. Durante o evento foi divulgado um dado histórico em relação à vazante do Rio Negro, que baixou 40 centímetros em apenas um dia no último domingo.
uma medida que não era registrada nos últimos 100 anos. Normalmente, na vazante, o nível do Rio Negro diminui de 25 a 28 centímetros por dia. Nos últimos 4 dias, a cota do rio que banha a capital baixou 1,40 metros. A Defesa Civil de Manaus também vai entrar com ações de prevenção na zona rural. Vamos ter ações na zona rural com ajuda humanitária, vamos ter também o início da obra de prevenção de poço, que para a gente é uma obra preventiva, né, na parte de suprimento de água para a zona rural, até porque se tiver uma grande vazante, algumas comunidades ficam isoladas, então precisa desse suprimento de água. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira na capital e também no interior. Em Humaitá, a previsão é de muitas nuvens, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Iranduba, o tempo fica encoberto e também a possibilidade de chuva no decorrer do período. Mínima de 28 e máxima de 32 graus. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com chance de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. Apesar do menor destaque na imprensa nas últimas semanas, a crise dos refugiados sírios ainda é um problema para as autoridades da União Europeia. Todos os dias, milhares de refugiados seguem cruzando as fronteiras em busca de abrigo em países vizinhos. Desde o apogeu da borracha no início do século XX, o Amazonas se tornou o destino de vários imigrantes, pessoas que largam tudo nos seus países de origem para se aventurar em outras regiões do mundo. 100 anos depois, essa imigração continua. A dimensão territorial e até as facilidades para entrar no Brasil colocam a região como um destino chamativo para quem não consegue mais viver no país onde nasceu. O Amazonas e suas grandezas, repleta de belezas naturais, cenários que encantam nativos e visitantes. O novo lar escolhido por essa família que saiu de Damasco, na Síria, depois que a guerra civil de caráter religioso os fez perder amigos e parentes. O motivo de escolher o Brasil também teve a ver com a facilidade para entrar no país como refugiado. Chegou na Polícia Federal nós na Síria. Tá bom, nos ajuda. No Brasil, diferente. Passou problemas, não? De acordo com esta historiadora, foi no final do século XX, durante o apogeu da borracha, que o Amazonas começou a ser povoado por estrangeiros, imigrantes que contribuíram para a diversificação cultural da cidade. Manaus é uma cidade construída por imigrantes, né? Que vieram para cá, que foram recebidos sempre de braços abertos. Nós nunca fizemos qualquer restrição à chegada de pessoas que viessem, não apenas de outros estados, nem falar que somos todos brasileiros, tá? Mas que viessem de outros países, de outros continentes. Então Manaus sempre esteve de portas abertas e sempre deu oportunidade a todos. E aqueles que souberam cavar as suas oportunidades, identificar as suas oportunidades, investir a sua força de trabalho, tá? O seu talento, se deram realmente muito bem. Na década de 30 foram os japoneses que escolheram a Amazônia como destino. Na bagagem, eles trouxeram a semente de juta, produto responsável por outra grande evolução comercial aqui do estado. Nós tivemos aqui a instalação de indústrias de juta, que foram indústrias fantásticas, né? Começava com o plantio da juta, né? Depois vinham pequenas juteiras, né? Que começavam a fazer a secagem, enfim, a parte inicial do beneficiamento, né? E depois já a etapa da industrialização. E os japoneses foram os grandes responsáveis por isso. Em 2010, o Amazonas começou a receber milhares de haitianos, sobreviventes de um terremoto que arrasou cidades inteiras e matou milhões de pessoas. Chegaram aqui praticamente entre 8.500 a 9.000 haitianos já passaram por aqui. Além de trazer a sua cultura, eles trazem a formação que eles têm as profissões que eles têm, já foram formados em algumas profissões. O Brasil não precisou especializar muitos deles, muitos estão especializados, então o Brasil não gastou na especialização. Mas a falta de oportunidade de emprego e a baixa remuneração fizeram muitos haitianos seguirem viagem.
poucos foram os que conseguiram a estabilidade. É o caso de Justin, que trabalha nesta fábrica de picolés. Quando eu cheguei, o primeiro trabalho que eu tinha foi no restaurante, eu trabalho como garçom, e depois eu fui trabalhar no distrito. E agora eu tenho 1 ano aqui, na produção de picolé. De acordo com a Polícia Federal, o Amazonas recebeu desde o início do ano passado, até o mês de agosto deste ano, mais de 400 pedidos de vistos de refugiados. A maioria de países que enfrentam crises políticas. Neste caso, os haitianos não entram na estatística porque ingressaram no Brasil com pedido de visto humanitário. A legislação ela prevê que o refúgio é uma solicitação que tem a ver com perseguições de natureza religiosa, de natureza política, de natureza de raça, de cor, de credo, ou então por condições de violação de direitos humanos. Então, o refugiado, na verdade, é um cidadão que vem para o Brasil ou para outros países na condição de perseguido. Ele, no seu país, ele não é uma pessoa que por questões principalmente ideológicas não está sendo aceita, então ele procura outro país para receber aquele país como sua nova nação. E apesar de conseguir se firmar em solo estrangeiro, muitos admitem, ainda sonham em voltar para casa. Se acabar a guerra, você volta para si. Volte. Tenemos que entender, somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Depois de receber 2 amistosos da Seleção Brasileira Olímpica, Manaus agora se prepara para receber um dos jogos da seleção principal pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelo governador do estado, que nesta segunda-feira encontrou, durante o intervalo do jogo entre a Seleção Brasileira Sub-23 e do Haiti, na Arena da Amazônia, o presidente da delegação da Seleção Olímpica Brasileira, José Gama Chaud, e o assessor da presidência da CBF, José Veloso. Segundo José Melo, as negociações para a Arena receber novas partidas estão avançadas. Um dos jogos seria entre Brasil e Uruguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A partida deve ser confirmada em novembro pela CBF, com previsão para acontecer em março de 2016. A CBF está muito animada porque a vinda do público é bastante animadora. Numa crise como essa, nós conseguimos lotar um anel desse aí. O governador também garante que o estado já negocia a redução do preço dos ingressos para as próximas partidas na Arena da Amazônia. Uma coisa é 10% com 20 mil pessoas, outra coisa é 5% com 42 mil pessoas, né? Muito melhor. Porque isso aí, nós estamos revendo tudo isso para tornar essa arena realmente uma arena que tenha uma utilidade, né? Para a qual foi concebida. Estamos também tratando no sentido de que próximo Campeonato Brasileiro possamos trazer um time grande que esteja disputando para que ele possa escolher a Arena da Amazônia como o mandante de jogo dele, seja aqui como alguns clubes já fizeram com Brasília, com Goiás. E o feriado aqui em Manaus fechou com chave de ouro para os torcedores que foram à Arena da Amazônia acompanhar o amistoso das seleções olímpicas do Brasil e Haiti. O Brasil venceu por 5-1 e a torcida deu um show de alegria e respeito pelo adversário. Quase 30 mil torcedores coloriram a Arena da Amazônia para acompanhar a partida entre as seleções olímpicas de Brasil e Haiti. Com uma escalação diferente do primeiro jogo, o Brasil sofreu com a falta de entrosamento no início da partida e foram os visitantes que começaram arriscando. Entre os titulares do time brasileiro, apenas Maicon havia começado a partida contra a República Dominicana. E foi o lateral direito que, aos 34 minutos, recebeu o belo lançamento de Wallace para marcar Brasil 1-0. Aos 41, o goleirão do Haiti tocou mal na bola e Gabriel aproveitou para encontrar Vinícius Araújo sozinho na área. Brasil 2-0. Já nos acréscimos, o goleiro Wilson quis devolver a gentileza e jogou a bola nos pés de Morris. O camisa 10 quase fez um belo gol por cobertura.
No segundo tempo, começaram as alterações. E quando Valdívia cruzou da intermediária, Gabriel Jesus, que havia saído do banco, tocou de primeira para o gol. Brasil 3-0. O quarto gol do Brasil foi de pênalti. Gabriel dos Santos, o Gabigol, finalizou no canto esquerdo do goleiro. E foi o camisa 11 do Brasil que também marcou o quinto gol. Após a troca de passes pela esquerda, o atacante ficou livre. Brasil 5-0. A torcida gritou olé. Mas quando os haitianos fizeram um gol de honra, o estádio inteiro aplaudiu. A seleção olímpica do Brasil sai de Manaus com um resultado bastante positivo. E além de agradar a torcida, os garotos agradaram também o técnico da equipe. Mais que as vitórias, o placar, a gente vê que a equipe realmente está se portando muito bem. Alguns jogadores que tiveram oportunidade se destacaram, realmente demonstraram o seu potencial. Fico muito feliz aí pelo carinho. E mais feliz ainda pela vitória. Foi uma festa bonita. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet no site band.com.br. Para ir até a nossa página, acesse Notícias e no link Sua Região, clique em Amazonas. Você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. E amanhã é dia de futebol aqui na Band. Por conta disso, o Band Cidade será exibido uma hora mais cedo, 10:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Obrigada pela audiência, boa noite. A gente se encontra amanhã. Até lá.